Quando a vida termina, existe a possibilidade de você continuar. É quando você se solidariza e se torna um doador de órgãos. Você comunica para a família. Mas aqui na Paraíba, o índice de negativa das famílias é muito alto. Por que será que isso acontece? A doação de órgãos está em discussão. Para essa discussão, nós convidamos duas pessoas que atuam tanto na parte de doação de órgãos, quanto também na parte de transplante. Primeiro, a Rochelle Oliveira, que é assistente social do setor de hemodiálise do Hospital São Vicente de Paulo, e também a Miriam Carneiro, que é enfermeira-chefe da Central de Transplantes da Paraíba. Sejam bem-vindas a esse programa. Eu espero que a gente consiga desenvolver bastante informações, porque eu acho que justamente é a falta da informação que faz a negativa das famílias ser tão alta, né? A gente pode começar com uma pergunta-chave para vocês duas. Cada uma vai responder de acordo com o seu prisma. É difícil trabalhar com transplante de órgãos no Brasil? Olha, o principal fator negativo tem sido justamente a falta de conscientização das famílias que, no momento da dor, decidir ou não ajudar o próximo, que nada mais é do que um gesto de amor. Agora, recentemente, teve uma mudança nessa questão. Na verdade, houve uma questão. mudança nesse artigo e hoje em dia só quem decide é a família. Mesmo que a pessoa diga em vida que queria ou não queria, não tem valor legal, mas tem o valor sentimental. Geralmente, quando a pessoa expressa o desejo de doar, as famílias fazem a vontade dele, mesmo não tendo valor legal. Mesmo que a gente coloque no documento, que tinha um documento, né? Que a gente Esse documento atrás. não existe mais. Ele foi abolido 3 meses depois, em março, né? Logo quando saiu a lei, porque primeiro saiu uma medida provisória. Aí na medida provisória tinha este artigo, o artigo 14. Já na lei 9.434, quando ela foi promulgada em fevereiro de 97, esse artigo já foi suprimido justamente por conta dessa polêmica. As pessoas não tinham informação e ficavam com medo de serem retirados os órgãos se não tivesse ninguém da família por perto, né? E aí, isso em vez de melhorar a doação, caiu, piorou, porque a desinformação era muito grande. E aí o Legislativo resolveu suprimir esse artigo e promulgou a Lei 10.211, que determina que só a família pode assinar o termo de doação. Rochelle, você que é assistente social, então a sua ponte entre o momento do transplante e a família, você faz essa comunicação, você trabalha diretamente com isso? Olha, no São Vicente de Paulo, nós, após 3 meses de tratamento do paciente renal, o médico, dependendo do quadro clínico do paciente, ele encaminha o paciente para transplante. E após a realização de vários exames e sendo considerado apto a receber ou não o órgão, aí o paciente recebe. Como é que está a nossa fila aqui na Paraíba? A nossa fila não está grande, porém a demanda é muito, a doação, o número de doadores é muito pequeno para atender. Nós estamos hoje com 241 pacientes inscritos ativos na lista. Na verdade, essa lista é maior, 374 para ser mais exata. Acontece que nem todos esses pacientes que estão inscritos, eles estão ativos. O que é que significa? Os pacientes, quando são inscritos na lista, eles só saem por 3 motivos. Ou porque fez o transplante, ou por pedido dele ou do médico, ou porque foram a óbito. Acontece que alguns pacientes são inscritos e são retirados, assim, fica sem ser mantidos na lista porque foram a óbito, se transferiram, fizeram o transplante, e isso não é feita a retirada deles da lista porque o serviço de diálise não informa a equipe transplantadora. E só quem pode mexer na lista, inscrever ou tirar é a equipe transplantadora, né? Então, os pacientes ativos são aqueles que estão vivos em diálise e realmente colhem o soro de 3 em 3 meses para manter a soroteca em dia e poder realizar o transplante. No caso dos rins,
as pessoas vivem de fazendo hemodiálise. Você encara isso no seu dia a dia também, ver essas pessoas fazendo hemodiálise? Qual é a rotina de uma pessoa dessas? Olha, lidar com um paciente renal é lidar com a dor, lidar com o sofrimento, porque são mudanças de grande impacto. Primeiro, o paciente renal passa 3 horas, 4 horas por sessão durante 3 dias na semana. Então, isso afasta das atividades laborativas. Que ele não tem condições de trabalhar. Não, primeiro, devido ao quadro clínico, que não pode sobrecarregar. E depois, devido à quantidade de horas que ele tem que passar durante a semana. Mas eles acabam recebendo auxílio-doença pelo INSS? Sim. Todo paciente renal, contribuindo ou não com a Previdência, se ele contribui, ele tem direito ao seguro social. Se não contribui, ele tem direito ao amparo social. Que diferença isso? Valor também tem diferença? Não, é o mesmo valor. Só muda a categoria. Só muda a categoria. E como é que está a situação assim? Aqui na Paraíba, a gente tem um problema da negativa. Quantidade de famílias que dizem, não vai mexer com o meu parente que morreu. Eu peguei uma estatística que a média aqui na Paraíba é de 60%, que é uma média considerada alta, segundo o Ministério da Saúde. O que seria uma boa média, de acordo com um padrão nacional ou internacional? A média internacional é de 14%. Nossa. Você veja como nós estamos A gente está muito aqui, longe. né? Mas eu acredito também que essa estatística não esteja bem fidedigna, porque a forma como foi perguntada a estatística, porque a estatística de doação é em cima de múltiplos órgãos e não de córnea. E aí eu acredito que saiu 60% porque foi feita uma estatística geral. Englobando córnea e múltiplos órgãos, entendeu? Mas mesmo assim, nossa estatística está muito, muito elevada. E a nossa luta é para diminuir isso, porque quanto maior o número de famílias que optam por serem doadores de órgãos, menor o número das pessoas que estão nesse sofrimento que a colega aqui descreveu, porque realmente é desesperador você ter um parente numa fila de espera e você não ter como resolver o problema dela, a não ser partindo para a boa vontade de outra família que também está passando um momento de dor e perda. Então, é um momento difícil? Mas hoje em dia a gente não pode desperdiçar mais nada, quanto mais algo tão valioso como que não pode ser nem sequer vendido nem comprado, como são órgãos humanos. É verdade. A gente vai ter que dar um intervalo rápido, mas daqui a pouco você vai saber algumas histórias que as pessoas falam sobre a doação, né? Será que é mito? Será que é verdade? E você também vai conhecer a história do Cláudio, uma pessoa que recebeu um coração e hoje continua vivendo. Fique com a gente porque aqui tem discussão.